Tudo bem, pessoal? Hoje comentário sobre Budapeste, romance de 2003 do queridíssimo e agora premiado com o prêmio Camões, Chico Buarque, né? Então, vamos falar mal de Chico Buarque hoje. Brincadeiras à parte, até porque eu gostei muito desse livro, achei ele um livro excelente, muito bom. Eu tinha ganho do meu professor e orientador do mestrado 3 livros de Chico Buarque, tá aqui os 3, né? E já tinha lido 2 deles. Eu tinha lido o Estorvo e tinha lido o Benjamin, que tinha sido os 2 livros anteriores. E esse ano resolvi ler o Budapeste. Para falar a verdade, eu não gostei de nenhum dos 2 livros anteriores do Chico Buarque. Eu não gostei muito do Estorvo, que ganhou o prêmio Jabuti em 1992, e não tinha gostado muito do Benjamin. E esse foi um livro que me impressionou, o Budapeste, né? Porque eu já cheguei meio que desacreditado, e quando eu li, achei um livro maravilhoso. Ele foi finalista do prêmio Jabuti também em 2004 e perdeu como melhor romance literário nesse ano para o Mongólia, do Bernardo Carvalho. O que é muito interessante, porque antes o prêmio Jabuti tinha isso, né? Tinha o melhor romance literário e o melhor livro do ano. E o Budapeste ganhou o melhor livro do ano e perdeu o melhor romance literário. O que é muito estranho, porque tecnicamente, se ele é o melhor livro do ano, deveria também ser o melhor romance literário. Mas, né, tem, claro, um sistema de compensação ali do Jabuti, no qual o 9 Noites, que tinha sido lançado pelo Bernardo Carvalho no ano anterior, era melhor do que o vencedor, Dias e Dias, né? E acabou, no final das contas, eles dando o prêmio ao Mongólia no ano seguinte, como uma compensação. Então, Budapeste é um livro muito melhor do que o Mongólia. E é um livro que ele trata muito sobre a cidade de Budapeste, como diz o próprio título do livro, mas ele vai tratar muito sobre a linguagem, né? Tanto a língua portuguesa como a língua húngara, né? Budapeste sendo a capital da Hungria. E a história vai tratar sobre o quê, né? A história de Budapeste vai tratar sobre um personagem chamado José Costa. Ele é um ghostwriter, né? Um escritor fantasma. Ele escreve obras para pessoas no qual ele escreve a obra e essas pessoas, elas assinam como se a obra fossem delas, né? Geralmente são autobiografias de artistas, de famosos, de empresários, no qual eles pagam essas pessoas para escrever essas obras para eles e depois eles dizem que foram eles mesmos que escreveram, né? Então José Costa é um ghostwriter que ele vai para uma convenção desses escritores fantasmas e em Frankfurt, essa convenção, e na volta ele tem que passar por uma turbulência e o avião no qual ele estava pousa no aeroporto de Budapeste e ele fica no hotel hospedado durante uma noite para no dia seguinte ele pegar o voo, o avião novamente e voltar ao Brasil.
Quando ele fica em Budapeste, ele fica em um hotel e ele começa a ouvir pessoas falar, né, húngaro, e começa a ficar aficionado pela língua húngara. Ele retorna ao Rio de Janeiro, e no Rio de Janeiro ele tá meio que cansado, insatisfeito, tanto com a vida dele como ghostwriter, como escritor, como também em seu casamento com uma mulher chamada Wanda. Ele é casado com uma mulher chamada Wanda, que ela é apresentadora de telejornal, né? E é muito interessante porque aqui a gente tem a representação dos dois lados, né? Enquanto José Costa, ele é o sujeito que fica na surdina, por trás dos panos, a esposa dele, Wanda, ela é quem fica na frente, ela se apresenta, ela está muito em público. Ele também tem uma relação problemática com o filho, né? O filho dele tem 5 anos de idade e não fala ainda, fala apenas algumas palavras, e no livro não é muito claro qual a condição do filho, até porque o livro ele é narrado em primeira pessoa, então a gente só tem a visão resumida do que o José Costa, né, tem. E aí ele resolve do nada voltar a Budapeste, né? Ele trabalha em uma empresa, na verdade ele é sócio de uma empresa com um sujeito chamado Álvaro há muito tempo, né? A relação dos dois não é muito bem explicada no livro, só se sabe que eles são amigos há muito tempo e são sócios nessa empresa no qual o José Costa é o escritor e o Álvaro é quem toma conta praticamente da contabilidade, dos clientes e de tudo, do dinheiro, de tudo. O Álvaro dá férias ao José Costa, e aí na hora de viajar, ele ia passar um mês em Londres, ele manda a esposa para Londres e vai sozinho para Budapeste, né? Passa um mês em Budapeste aprendendo a língua com uma professora de húngaro chamada Kriska, e ele acaba se relacionando com ela, indo a esposa, ele também está traindo a língua portuguesa agora com húngara, né? Tem um poema de Ana Martins Marques que fala muito sobre isso, sobre essa questão de estarmos traindo muitas vezes a nossa própria língua ao falar outra. Depois de um mês ele retorna, e obviamente quando ele volta ao Brasil, ao Rio de Janeiro, basicamente a esposa dele tem aceitado a promoção para trabalhar em São Paulo, e quando ele retorna, um sujeito no qual ele tinha escrito um livro para ele, chamado Kaspar Krable, ele está fazendo muito sucesso com um livro chamado Ginógrafo, que é um livro que foi escrito pelo José Costa, e agora ele se sente ressentido por o cara, o alemão, está fazendo sucesso e o livro dele ser um best-seller no nome de outra pessoa, né? Ele se revolta e depois descobre que o Álvaro tinha apresentado a esposa dele, Wanda, a esse Kaspar Krable, e ele começa a ter um complexo de Bentinho em Dom Casmurro e começa a ver traição em todos os lugares. A partir daí, ele começa a sentir que perdeu a esposa, que perdeu o livro, que perdeu os escritos, começa a meio que ficar um pouco perturbado por causa disso. Tem uma crise de ciúmes na noite de Ano Novo horrenda e junta as coisas dele, arruma a mala e volta a morar em Budapeste de uma vez. Se passa anos dessa vez em Budapeste até conseguir aprender a língua húngara fluentemente. Nesse período,
no qual ele vai para Budapeste e fica morando lá. É um período muito bom porque a gente começa a passear com o personagem pela cidade de Budapeste, começa a conhecer a cidade de Budapeste, e aí a narrativa segue de maneira cronológica até chegar a um final bem subjetivo e a Hora da Estrela de Clarice Lispector, no qual existe uma mistura muito forte aqui nesse final, e na verdade a gente não consegue mais distinguir onde está o personagem, o narrador e o próprio autor, né, o Chico Buarque. Então vamos lá. O livro está completando 20 anos. E existem muitos comentários sobre esse livro. Ele está datado e trazer alguns problemas, no qual eu vou comentar rapidamente sobre eles, né? Um dos problemas é o personagem, ele ser, né, esse homem branco e egocêntrico e elitizado, carioca. E até um pouco babaca. É uma verdade, né? Ele é um sujeito que tem uma vida dupla muito parecido com o Homem Duplicado ali, do José Saramago, né? Ele tem uma vida no Rio de Janeiro e outra em Budapeste. Mas o Chico Buarque, ele escreve e ele engaja a gente tão bem na narrativa que ele não transforma o José Costa nem em um vilão e nem em um anti-herói. É muito mais esse sujeito egocêntrico, egoísta e problemático. Outro comentário é que esse livro ele não trata de aspectos sociológicos. Na verdade, o objetivo aqui não é tratar sobre isso. É muito mais tratar sobre a língua. Se a gente quiser um livro de Chico Buarque que trate sobre aspectos sociológicos, a gente vai muito mais para o Leite Derramado, ou essa gente. Aqui é muito válido por trazer esse sujeito que está cansado, essa voz em primeira pessoa desse sujeito que está cansado, desse sujeito que não quer mais estar nesse lugar de subalterno, de escanteado, e é muito relevante e é uma das características da literatura contemporânea hoje. Talvez o grande problema aqui do livro seja essa demarcação muito elitizada da sociedade carioca, no qual a gente não tem nenhuma empatia e não consegue se relacionar com essa sociedade, né? A sociedade que é mostrada aqui, ela é muito perfeita, muito polida. A gente não consegue ver nenhuma rachadura dessa sociedade carioca, algo que a gente vê, por exemplo, muito bem no Estorvo. Mas, de toda forma, um excelente livro, um livro que, mesmo com seus 20 anos aí de diferença, não é um livro datado. Dos que eu li, o melhor livro do vencedor do prêmio Camões, Chico Buarque.